seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Paulo, ele fez uma pergunta e nós veremos sobre esta pergunta logo após a nossa vinheta. Esta pergunta que o apóstolo Paulo fez é para nós refletirmos. Vamos ao nosso tema. Separados do amor de Cristo. Nosso texto base está em Romanos capítulo 8, verso 35. A pergunta que o apóstolo Paulo fez: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta para nós refletirmos, para nós olharmos e para nós pensarmos o que tem nos separado do amor de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele fez esta pergunta, mostrou que é uma pergunta profunda, porque quem pode nos separar do amor de Cristo ou de amarmos a Cristo? Quem pode impedir? Nós precisamos olhar cada dia, sabe para onde? Para a cruz de Cristo. Nós precisamos meditar na palavra, porque nós precisamos renunciar os desejos daquilo que não agrada a Deus, e nós não podemos ignorar o nosso adversário, como Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 2, verso 10 e verso 11. Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. É Paulo que está falando para que não sejamos vencidos, porque nós temos um inimigo que é um inimigo ardiloso. Quando falamos em ardis, está falando de astúcia, está falando de esperteza, está falando de malícia, de habilidade, sabe para quê? Para enganar ou iludir aquele que é mestre em armação, em armadilha, em artimanha, em fazer ciladas. Esse é o teu inimigo. O apóstolo Pedro, ele nos mostra que nós devemos ser sensatos. Sensatos é que age ou pensa com cautela, ou seja, com prudência. É aquela pessoa precavida, é aquela pessoa equilibrada, é a pessoa que age com juízo. Pedro fala então em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sensatos e vigilantes. Aí ele traz o porquê. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então nós vimos no versículo anterior que Paulo fala que não devemos ignorar os ardis de Satanás, e Pedro ele fala que nós devemos ser sensatos, agirmos com prudência e com cautela e sermos vigilantes. Mas o nosso Senhor, Ele mesmo nos faz um alerta sobre a importância de nós perseverarmos. Mateus capítulo 24, verso 12 e verso 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quem está nos alertando é o nosso Jesus. Iniquidade é perversidade, é ilegalidade, é injustiça. Iniquidade é praticar o mal, é uma impureza diante de Deus. Nós não podemos ignorar que nós precisamos estar alicerçados, firmados em Cristo Jesus, andando nele, andando em espírito no dia a dia da nossa vida. Paulo fala em Colossenses capítulo 2, verso 6 e verso 7, sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele,
transbordando em gratidão. Nós vemos que nós precisamos estar em Cristo, nós não podemos estar desatentos, precisamos ser vigilantes, nós precisamos batalhar pela fé, como Judas fala, Judas capítulo 1, verso 3, amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, olha o que ele fala, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar, mas não é batalhar de qualquer maneira, não é ignorar a batalha que você está. Judas fala, é batalhar dedicadamente pela fé, confiada aos santos de uma vez por todas. Confiadas a quem? Confiadas àquele que recebe ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. É confiada àquele que quer servir a Cristo, mas estes que querem servir a Cristo, eles são separados para servirem a Cristo. Estes são os santos que a Bíblia nos ensina. E o apóstolo Paulo, quando ele pergunta quem nos separará do amor de Cristo, ele traz várias opções em Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Como nós vimos no nosso texto base, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então nós vamos entender quando ele fala tribulação. O que é tribulação? É aflição, é angústia, é inquietação, é adversidade, é perseguição. Muitos, quando passam por momentos como estes, eles se esquecem do que Jesus falou. Jesus já nos advertiu, Jesus já nos preveniu quanto a isso. João capítulo 16, verso 33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Olha, Jesus já nos advertiu, já nos preveniu que lutas, que dificuldades, que aflições, que angústias, nós passaríamos por momentos assim, mas Jesus fala, passe por esse momento, mas passe com paz, porque Jesus, ele é o príncipe da paz, e Jesus fala, nesse momento não desanime, tenha fé e tenha coragem. Infelizmente, muitos desanimam, muitos desistem, muitos enfraquecem no momento que ele está precisando se fortalecer no Senhor. E Paulo, ele fala, é a tribulação que vai te separar do amor de Cristo. E a gente vê que quando muitos estão se esquecendo do que Paulo fala, é porque Paulo está falando para nós, não se preocupe, porque tudo aqui nesta vida passa, tudo é passageiro. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 e verso 17. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável. Não é passageiro, é de valor eterno. Glória a Deus. Por isso que nós não podemos nos esquecer do que o Senhor Jesus nos advertiu, do resultado das aflições. Muitos estão se esquecendo que Cristo está conosco em todos os momentos e muito mais. Cristo, ele nos conduz e ele garante que haverá vitória. Vamos conferir Paulo falando em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. O Senhor não nos abandona, o Senhor, ele não nos deixa só. O Senhor, ele nos conduz vitoriosamente. E é interessante que Paulo fala que
sempre nos conduz vitoriosamente. Paulo também ele mostra que o amor de Cristo é que nos ajuda a suportar esses momentos difíceis, segundo Coríntios capítulo 12, verso 10. Por este motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Olha o que ele fala, porquanto quando estou enfraquecido é que sou forte, porque ele buscava se fortalecer no Senhor, ele se tornava forte no Senhor. E a gente vê que Paulo, ele ainda fala assim, é a fome ou é a nudez que vai te separar do amor de Cristo? O que pode te separar do amor de Cristo? Fome e nudez está na lista das necessidades básicas do ser humano. E o apóstolo Paulo, certa vez, ele passou por necessidade, mas Deus o supriu, por isso que ele pode falar. Vamos conferir Filipenses capítulo 4, verso 18 e verso 19. Agora estou plenamente suprido até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, olha que tremendo, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo, ele podia falar, quando ele fala, agora estou plenamente suprido, mas antes não, antes ele passou por necessidade e ele passou sabendo que o Senhor iria dar vitória. Paulo, ele sabia o motivo que o fazia feliz, independente das circunstâncias. Vamos conferir Filipenses capítulo 4, verso 12. Olha o que ele nos ensina neste dia. Sei bem o que é passar necessidade e sei bem o que é andar com fartura. Olha o segredo, aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. E ele ainda fala, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Ele fala que ele sabia bem passar por estes momentos, porque ele aprendeu o mistério de viver feliz, e o mistério de viver feliz é viver na dependência do Espírito Santo, é andar com Deus, é saber que o nosso Deus, ele supre todas as necessidades. Ainda a terceira opção que Paulo fala, quem nos separará do amor de Cristo? São perigos? A espada? E Paulo, ele foi um homem que passou por muitos perigos, inclusive perigos de morte, como ele nos mostra em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Se nós pararmos um pouco para pensar nesta lista que Paulo fala dos perigos que ele passou, nós vemos que ele passou por todos os perigos, mas que o Senhor esteve com ele todos os momentos, e não é diferente de nós, não. Paulo ainda ele fala, será o momento presente que vai te separar do amor de Cristo? Será as distrações? Será as ilusões ou as preocupações que você não vai ter tempo para confiar em Cristo, porque você vai estar preocupado como que você vai resolver a situação, e você vai se esquecer que se você deixar nas mãos do Senhor, é Ele que vai te dar sabedoria, Ele entra na situação e Ele te dá a vitória. Mas ainda a gente pode pensar momentos presentes, quantas pessoas estão em ansiedade ou em depressão, até mesmo pessoas que decepcionaram e pessoas que perderam seus sonhos, suas esperanças, perderam a confiança em Deus. No Salmo 43, verso 5, o salmista fala, por que estás abatido a minha alma? Por que te aflige sobremaneira dentro de mim?
Aí o salmista fala para a alma dele: deposita toda a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e é o meu Deus. Você precisa depositar toda a tua confiança em Deus, porque é Deus que dá a vitória, é Deus que caminha conosco, é Deus que nos sustenta. Mas o nosso Jesus fala que nós não podemos permitir o nosso coração ficar angustiado, ficar preocupado. João capítulo 14, verso 1, próprio Jesus fala: não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. Eu amo esse versículo, porque toda vez que o meu coração quer se angustiar, quer se inquietar, eu falo assim: ei, creia no Senhor. Deposita a tua confiança no Senhor, entrega isso ao Senhor, e nós temos que estar falando isso para nós constantemente, porque nós estamos vivendo ainda no corpo corruptível. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Você já parou um pouco para pensar? Qual tem sido o propósito da tua vida? Qual tem sido o teu objetivo em viver aqui nesta terra? Paulo, ele sabia qual era o dele, e porque ele sabia que ele queria agradar a Deus acima de todas as coisas, ele aprendeu o segredo, o mistério de viver feliz. Aí Paulo ainda fala: será que é um momento futuro? Ou seja, pessoas preocupadas com o dia de amanhã? Provérbios capítulo 16, verso 9, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor que determina os seus passos. Nós podemos sonhar com o dia de amanhã, nós podemos planejar, nós podemos organizar, mas é o Senhor que vai fazer acontecer. Jeremias, no capítulo 10, verso 23, diz assim: eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, não compete ao homem dirigir os seus passos. Quantas pessoas que varam a noite em claro, se preocupando com o que vai acontecer no dia de amanhã, e o Senhor, ele nos fala, o Senhor, ele nos responde neste momento. Jeremias capítulo 29, verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, é planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É por isso que o nosso futuro nós temos que confiar ao Senhor, porque é o Senhor que sabe o dia de amanhã, e no dia de amanhã o Senhor estará lá. O Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos sustenta, e é o Senhor que faz os planos darem certo. O que pode estar te separando do amor de Cristo Jesus? Paulo, ele não tinha a vida dele por mais preciosa. Para ele, precioso era servir ao Senhor. Atos capítulo 20, verso 24, que diz: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Olha, Paulo, ele sabia que não adiantava ele ficar preocupado com a vida dele, mas ele sabia que ele precisava completar o que o Senhor colocou na mão dele para ele fazer. Paulo, ele tinha consciência que não seria fácil. Paulo sabia que a caminhada cristã não seria fácil. Paulo, ele não nos deixa iludidos. E olha o que ele fala em Romanos 8:36. Como está escrito, por amor de ti, olha o que ele fala, somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. E tem pessoas que pensam que viver
para o Senhor é viver um conto de fadas. Não, nós temos uma missão. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Sabe o que é isso? Nós somos representantes do Deus vivo aqui na terra. Nós temos uma missão, assim como Paulo tinha, segundo Coríntios capítulo 7, verso 5. Pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Ele ainda fala: pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente lutas, internamente temores. Paulo, ele não quer que as pessoas que servem ao Senhor sejam pessoas iludidas, não. Paulo, ele quer que nós entendamos que nós estamos numa guerra. E quando Paulo fala assim, olha, em tudo nós fomos atribulados, é porque isso pode acontecer. Quando Jesus fala assim, no mundo tereis aflição, é porque ele está mostrando. Mas aí o que Jesus fala? Tenha bom ânimo, porque eu, o Senhor Jesus, venci o mundo. Com você não vai ser diferente. E Paulo sabia em quem ele cria. Paulo sabia em quem ele tinha colocado a confiança dele. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 9, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Quantas pessoas querem fazer as coisas confiando na sua inteligência, na sua sabedoria, nos seus bens, naquilo que eles acham que é necessário, mas o que Paulo está nos ensinando é que nós devemos confiar unicamente no nosso Senhor, não em nós mesmos. E Paulo, ele também tinha certeza de que tudo que acontecesse aqui valeria a pena no final. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Paulo sabia que a jornada seria difícil, mas Paulo sabia que ia valer a pena, porque o que Deus tem preparado para os vencedores, porque o que Deus tem preparado para aqueles que caminham com Ele, para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam, é algo maravilhoso, é algo tremendo. E Tiago capítulo 1, verso 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Nós precisamos entender, a caminhada é difícil, a jornada não é fácil. Passamos por vales, passamos por desertos, passamos por dificuldades, mas o Senhor passa conosco, o Senhor nos sustenta. E na verdade só conseguimos passar por estes momentos porque é o Senhor que nos conduz vitoriosamente. Paulo, ele sabia que independente da luta, que mesmo no sofrimento, ele já era mais que vencedor. Romanos capítulo 8, verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A confiança de Paulo em Deus dava a ele a certeza que nada, absolutamente nada, poderia separar ele do amor de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 38 a verso 39, que diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando nós estamos andando em Cristo Jesus nosso Senhor, alicerçados em Cristo Jesus nosso Senhor, não tendo a nossa vida por preciosa, mas vivendo para a glória do nome do Senhor, pode ter certeza que nada pode nos separar do amor de Cristo. Vou começar a concluir. Paulo,
ele sabia viver, porque ele havia descoberto o segredo do contentamento, mesmo ele sabendo que ele passaria por provas, por lutas, por sofrimentos. Ele sabia que ele tinha a garantia da vitória, e quem tinha dado a garantia para ele era o Deus Todo-Poderoso, e isto para ele era suficiente no momento presente e no momento futuro. Que o nosso Senhor Jesus nos ensina a estarmos olhando para ele, a estarmos vivendo para a glória do nome dele e a termos a ele como nosso tesouro mais precioso. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.